Olá, queridos e queridas. Hoje nós vamos continuar falando sobre o mundo grego. No nosso último vídeo, nós conversamos um pouquinho sobre a formação das cidades gregas. Eu dizia para vocês como os aspectos geográficos, né? A presença do mar em grande quantidade, do mar Egeu, do mar Jônio, do mar Mediterrâneo, né? E o relevo bastante acidentado do território grego colaborou para que se formassem as cidades-estados, as polis gregas. Entre essas polis, nós falamos sobre como elas como se formaram as primeiras comunidades familiares, os genos, né, que eram formados por laços de parentesco, e como esses genos foram se desenvolvendo, se organizando politicamente, economicamente, até formarem as cidades-estados, que na Grécia nós vamos chamar de polis, né? A polis grega. Bom, nós temos muitas cidades-estados na Grécia, mas em geral a gente conversa principalmente sobre duas cidades, né? A cidade de Esparta, conhecida pelo seu aspecto militar, e a cidade de Atenas, né? Diferente de Esparta, Atenas era uma cidade mais conhecida mais pelos seus aspectos culturais. Não que Atenas não tivesse o exército e não se envolvesse militarmente em conflitos com outros territórios, inclusive com outras cidades e estados gregas, né? Mas ela é conhecida também pelo seu desenvolvimento cultural, pelo seu desenvolvimento científico e por ter sido em Atenas que se desenvolveu o primeiro modelo político, né? Um modelo muito importante para nós, muito defendido por nós, que é a democracia. A democracia que nós vivemos em quase todos os lugares do mundo, ainda bem que nós vivemos de forma democrática, ela surgiu lá em Atenas. E a palavra democracia significa governo do povo, tá? A gente vai falar rapidamente do surgimento desse regime, mas antes de falar do surgimento da democracia, eu queria mostrar para vocês um pouquinho como era a cidade de Atenas. É claro que aqui, este desenho que vocês estão vendo aí, ele é uma representação aproximada do que era a polis ateniense. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tinha, né, um porto, né, da entrada principal. Vejam que a cidade de Atenas era uma cidade fortificada, era uma cidade que tinha uma muralha ao seu redor, na tentativa de criar uma proteção para essa cidade. Aqui, ó, fora dos muros de Atenas, nós tínhamos uma região chamada Ática, né? Que era uma região associada à cidade de Atenas, onde estavam concentradas as plantações, né? Então, a maior parte dos alimentos que sustentavam a cidade de Atenas vinham dessa região, né? Dessas plantações aí, principalmente de vinhas e de oliveiras, né? De olivas. Então, a produção de azeite, de azeitonas e de vinhos era a grande atividade, né? A grande produção agrícola que era vendida lá no comércio marítimo que nós já conversamos. Aqui, ó, nós temos o centro da cidade, tá? Então, eu vou abrir aqui para vocês, é o que nós chamamos de ágora, tá? A ágora, ela era o coração, vamos dizer assim, da polis ateniense, tá? A palavra ágora significa discutir, né? Inicialmente, as primeiras discussões, né,
dos grupos que tomavam as decisões em Atenas aconteciam na Ágora. E é por isso, inclusive, que os prédios públicos, né, onde se tomavam as decisões, vão surgir, vão aparecer aqui na Ágora. Nós vamos ver agora. Vamos lá, vamos abrir aqui. Casa da Moeda. A Casa da Moeda, por exemplo, era um dos prédios que estava localizado na Ágora, tá? Era lá onde se produzia o dracma, que era a moeda ateniense daquela época. Nós tínhamos aqui também outros prédios públicos onde eram tomadas as decisões, onde eram discutidas as decisões em Atenas, tá? Eu quero chamar a atenção para vocês aqui, ó, para esse prédio, né, que era chamado de Stoa. A Stoa, na verdade, era um corredor, né, aberto nas laterais. A gente tem até aqui, ó, uma foto, né, da construção verdadeira, né? As ruínas ainda estão disponíveis lá em Atenas para vocês conhecerem. E esse espaço era um espaço cultural, né? Era um espaço onde as pessoas podiam, onde os filósofos caminhavam discutindo as suas ideias, onde os pintores, os artistas poderiam ir vender as suas artes, onde artesãos podiam levar o seu material para ser vendido, para ser exposto, porque a polis ateniense, ela tinha uma preocupação muito grande com essa formação artística, né? Com essa discussão, com esse aspecto mais científico, mais cultural, né? Então, você tinha na cidade espaços que privilegiavam essa troca cultural, essa troca de ideias, né? Essa exposição da arte, da sua produção artística, tá bem? Então, essa aqui é a Stoa, que estava localizada aí nessa grande praça chamada Ágora, que era o coração da cidade de Atenas. Era na Ágora também que estava localizado o mercado, né? Alguns templos. Então, as trocas comerciais também aconteciam na Ágora, tá? Aqui nós temos aqui no alto, né? Saindo da Ágora, bem no alto de Atenas, nós temos a Acrópole, tá? A Acrópole, a palavra significa cidade alta. Era o local mais alto da cidade, de onde toda a cidade poderia ser vista, né? E era o lugar sagrado, era onde estavam os templos sagrados. Inclusive, o templo mais famoso da cidade de Atenas está localizado na Acrópole, que é o Partenon, né? Olha lá, o Partenon tá aqui. Essa aqui era a construção da época. Era um grande templo construído, né, para ser um presente para a deusa Atena, que era a deusa protetora, né, da cidade de Atenas. E ele foi construído exatamente como uma oferenda para essa deusa. Eu vou colocar para vocês aqui a imagem, né, das ruínas do que hoje, né, nós temos lá no Partenon. É uma das maiores, das construções mais lindas, né, da humanidade, uma das construções mais visitadas de toda a humanidade é o Partenon, tá bem? Na Acrópole, nós tínhamos também outros templos, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, o templo de Atena, Niké, né? Esse templo foi construído como um símbolo da vitória dos atenienses sobre os persas, né? Quando o exército persa invadiu o território ateniense. Vou colocar aqui também a foto para vocês, está lá, né? A ideia era construir um símbolo, né, da vitória da cidade de Atena, tá? Então, a Acrópole, e nós temos aqui ainda
Erechtheion. O Erechtheion, tá? É outro templo que os mitos gregos, né, as lendas gregas, dizem que foi neste exato lugar, né, onde ocorreu a disputa entre a deusa Atena e o deus Poseidon, né? Eles fizeram uma disputa para saber quem seria o patrono da cidade de Atenas. Eu vou contar esse mito para vocês, mas não nessa aula, tá? Mas eu vou contar para vocês a disputa entre Atena e Poseidon. Então, né, eles acreditavam que essa disputa teria acontecido exatamente neste lugar, né? E aqui eles criaram então um templo para lembrar, né, essa disputa. Lembrando que os atenienses eram politeístas, né? E eles tinham aí uma preocupação muito grande em agradar os deuses. Por isso que nós vamos ter aí muitos templos, muitas esculturas, né? Lugares onde eram feitas oferendas, sacrifícios aos deuses da mitologia grega. Tá bem? Aqui nós temos o Teatro de Dionísio. Vamos falar também no próximo vídeo, né, do surgimento do teatro aqui na polis, né, de Atenas. Então, nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre o teatro também, que foi construído, né, para abrigar aí, para receber os festivais, né, que eram feitos em homenagem a Dionísio, tá? E nós chegamos finalmente aqui em um lugar. Aqui, antes eu vou mostrar aqui para vocês o Areópago, que era o lugar, o tribunal, né? O tribunal mais antigo de Atenas, dedicado ao deus Ares, né? Que era o deus da guerra. Então, os julgamentos eram realizados aqui no Areópago. Vou colocar a foto para vocês verem também. Aí, né, aqui são as ruínas, é claro, né, desse território aí que serviu como tribunal, dessa região que serviu como tribunal. E por último, chegamos, né, aonde a nossa aula né, o que vamos falar aí hoje, o tema principal da nossa aula de hoje, que é a Pnyx, né? A Pnyx, pessoal, é uma colina, né, onde se reunia a eclésia, né? O que é a eclésia, pessoal? A eclésia é uma assembleia popular onde se reuniam os cidadãos atenienses para tomar as decisões, para discutir e tomar as decisões na democracia ateniense. Mas Atenas não foi sempre uma democracia. Como nós falamos, a cidade de Atenas, ela era governada no seu início por uma aristocracia, né? Falamos que essa aristocracia era um grupo lá que vem desde os gênos, né? Formado pelos líderes dos gênos, as famílias mais ricas, mais poderosas desses gênos, e que o poder dessas famílias ia sendo passado de geração em geração. Essa aristocracia na cidade de Atenas, pessoal, ela tinha muito poder e ela tinha muitos privilégios, né? Além de, por conta do seu poder, se transformar também no grupo mais rico, né? Das pessoas mais ricas da cidade. E que acabavam tendo muitos privilégios, como, por exemplo, o acesso à terra, né? Então, apenas a aristocracia é que era dona de grandes propriedades. Você tinha outros grupos, né, um pouco menos poderosos, que tinham pequenas propriedades, que acumulavam um pouco mais de dinheiro do que os camponeses, por exemplo, mas eles tinham uma diferença para a aristocracia. Eles não participavam da vida política. Eles não participavam das decisões políticas. Então, todas as decisões que eram tomadas em Atenas eram tomadas por essa aristocracia. E isso começou a gerar uma série de
conflitos. Por quê? Esses grupos intermediários de comerciantes, de pequenos proprietários, eles também queriam participar das decisões. E não eles apenas, mas os grupos mais pobres também, os artesãos, os camponeses, né? Eles também queriam participar das decisões políticas, porque essa aristocracia tomava as decisões e essas decisões sempre privilegiavam os seus próprios interesses. Eles nunca tomavam decisões que atendiam os interesses dessas camadas mais pobres. Um dos problemas, né, que Atenas enfrentava naquela época era com relação à escravidão. Nós falamos várias vezes que na Idade Antiga, a escravidão, o escravo era o prisioneiro de guerra. Mas em Atenas, nós tínhamos um outro tipo de escravidão, que vocês já viram, né? Nós tínhamos a escravidão por dívidas. Então, as pessoas mais pobres, quando elas não conseguiam pagar os seus impostos, ou quando elas pegavam um empréstimo e se tornavam e não conseguiam quitar esse empréstimo, elas acabavam se tornando escravos, né? Então, essa população ela estava muito inconformada, né? Porque além de não participar das decisões políticas, as decisões políticas tomadas pelos aristocratas prejudicavam muito essas camadas mais pobres, né? Essas camadas que tinham menos poder, menos participação política. Então, essa população começou a entrar em conflito com os aristocratas. Os aristocratas, temendo aí uma grande rebelião, uma grande guerra, chamaram alguns reformadores, né? Algumas pessoas conhecidas na cidade de Atenas para fazer uma reforma na política ateniense. Então, a primeira reforma, né, foi acabar com a escravidão por dívidas, por exemplo, e foi mudar o critério de participação nas decisões políticas. Então, primeiro, só participavam os aristocratas, né? Aqueles que tinham nascido naquelas famílias mais importantes, independente do que eles fizessem. Apenas aqueles que tivessem nascido naquelas famílias participavam da vida política. A primeira mudança vai ser uma mudança na riqueza. Então, não vão participar mais apenas as pessoas que tinham nascido naquelas famílias mais importantes. Mas o reformador criou categorias relacionadas à riqueza. Apenas os grupos mais ricos é que poderiam participar. Bom, gente, não mudou muita coisa, né? Não adiantou nada, porque os aristocratas já eram o grupo mais rico. Então, quando substituiu o critério do nascimento pelo critério da riqueza, praticamente as mesmas pessoas ficaram no poder. Então, a mudança, né, que esse primeiro reformador, né, o Solon, propôs, não resolveu. Então, o que um novo reformador chamado Clístenes, o que ele vai propor, né? Ele vai propor que o critério de participação seja regional, ou seja, todas as pessoas que atendam aos critérios regionais estabelecidos ali em Atenas possam participar das decisões políticas, né? E quais critérios eram esses, né? É o que a gente chama de critérios para a cidadania ateniense. Quais foram os critérios que o Clístenes, né, ele estabeleceu? Primeiro, para participar das decisões políticas, você deveria ser homem, tá? As mulheres não participavam. Primeira coisa, precisava ser homem. Precisava ter mais de 18 anos, tá?
menores de 18 anos também não participavam da vida política. Você precisava ser ateniense, você tinha que ter nascido em Atenas, tá? Veja, os critérios são regionais, então os estrangeiros não vão participar das decisões. E mais ainda, para ser considerado cidadão, você precisava ter os pais atenienses também. Então, se você tivesse nascido em Atenas, mas o seu pai tivesse nascido em Esparta, você não poderia participar das decisões políticas, você não seria considerado um cidadão, tá? Gente, por isso que é tão importante a gente preservar a nossa cidadania, né? Por quê? Porque cidadão é aquele indivíduo que habita a cidade e que tem direito, que tem voz, que tem direito de participar das decisões da sua cidade, né? Então, lá em Atenas, com a reforma proposta pelo Clístenes, você não tinha mais apenas os ricos participando da vida política ou os aristocratas. Você tinha todos os homens com mais de 18 anos que tivessem nascido em Atenas, cujos pais também fossem atenienses. Veja, a quantidade de pessoas que passou a participar das decisões políticas em Atenas aumentou bastante com essa reforma. Todas as pessoas participavam? Não, não eram todas as pessoas que participavam. As mulheres não participavam, as crianças não participavam, os estrangeiros não participavam, os homens, e mulheres nascidos em Atenas, mas os pais, cujos pais não fossem atenienses, também não participavam. Mas ainda assim, a mudança do critério do nascimento e da riqueza para um critério regional proporcionou uma maior participação das pessoas na cidade de Atenas. E é por isso que esse governo, que era um governo exercido por uma grande parcela do povo, foi chamado de democracia, tá? A democracia, o exercício da democracia acontecia exatamente aqui na Pnyx, tá? Nessa colina aqui era onde se reunia toda a Assembleia dos Cidadãos. Então, todos os cidadãos, quando eles tinham que tomar uma decisão, eles se reuniam na Pnyx. E, diferente da nossa democracia aqui, que é uma democracia representativa, os cidadãos, qualquer cidadão, tinha direito de subir aqui na Pnyx e propor um determinado assunto. Como, por exemplo, nós precisamos construir uma nova escola. Então, o cidadão ia lá na Pnyx, propunha a construção de uma nova escola, falava por que precisava construir, como ia construir, aonde seria construída, e todos os cidadãos ali participavam dessa discussão, tá? E depois de participar dessa discussão, todos os cidadãos votavam, erguendo as suas mãos, tá? Nós chamamos essa democracia de democracia direta. Por quê? Porque os cidadãos, eles votam diretamente nas decisões. A nossa democracia atual, ela é inspirada na democracia grega, mas ela é bem diferente da democracia grega, né? Primeiro, os critérios de cidadania hoje em dia são diferentes, né? Nós, mulheres, podemos participar, né, da vida política, das decisões, somos cidadãs, embora o voto da mulher seja algo recente, tá? Até o século XX, as mulheres não participavam da vida política, tá bem? Existem, inclusive, lugares no mundo que as mulheres começaram a votar agora, no século XXI, tá bem?
Outra questão, outra diferença para a nossa democracia é que a nossa democracia é representativa. Ou seja, nós não votamos diretamente nas decisões, né? Nós votamos em representantes. Quem são os nossos representantes? O prefeito, os vereadores, os deputados, o presidente, os senadores, né? Então, nós votamos em pessoas que formam, né, o Congresso Nacional, que formam a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Vereadores, né? E eles nos representam. Então, na verdade, são os nossos representantes que tomam as decisões. Diferente lá de Atenas. Lá de Atenas, os próprios cidadãos, eles votavam nas decisões, tá? Então, vamos aumentar o imposto? O próprio cidadão é que vai votar, né, pelo aumento ou não de um determinado imposto. Tá bem, pessoal? Então, a nossa aula, né, na aula de hoje, a nossa intenção era conhecer um pouquinho a cidade, né, a cidade de Atenas e entender aí a formação dessa importante herança, né, que os gregos deixaram para nós, né, que é a democracia. E foram, assim, é uma grande conquista a democracia que nós temos que defender, que nós temos que lutar por ela, pelo nosso direito, né? É na democracia que nós temos o direito de participar das decisões políticas, que nós temos o direito de nos manifestar, de manifestar as nossas opiniões, né? De lutar pelos nossos direitos de maneira, né, a garantir aí o direito para toda a população, tá bem? Então, relembrando, né, que em Atenas todas as pessoas participavam da democracia ateniense? Não. Embora democracia seja, né, a palavra significa governo do povo. Na democracia não é o povo inteiro que participa, são os cidadãos. Apenas os cidadãos participam da democracia, tá? E quem era cidadão em Atenas? Homens, mais de 18 anos, atenienses, com pais e mães atenienses. Tudo bem, pessoal? Nós voltamos na próxima aula falando sobre a polis de Esparta, que também é bem interessante, mas que tinha um sistema político diferente do sistema ateniense. Tá bem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, deixe o seu joinha lá no nosso vídeo. Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreva, faça os seus comentários para que a gente consiga, né, continua produzindo outros conteúdos para vocês, tá bom? Tchau, pessoal. Até mais.